Alô, amiguinhos, canal Tricolaço no ar com a nossa resenha da semana para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. Semana onde não tem jogo para o São Paulo, tem jogo da Libertadores da América. Se o São Paulo tivesse ganhado o jogo da LDU, estaria jogando essa semana contra o Palmeiras. Você vê como é que é a vida. Mas não está. Então a gente vai por um assunto que tem palpitado aí nas redes sociais do São Paulo nos últimos dias, que não tem relação com o campo de jogo, mas tem relação com o campo de jogo. Olha que coisa. Os shows e o show de incompetência da diretoria do Júlio Casares. Já foi alvo de coluna aqui. Já teve uma resenha da semana que a gente usou para falar de show. Estamos usando mais uma. Porque, apesar da gente fazer a crítica, a gente sempre acredita que não, eles vão entender, eles vão dar um jeito, eles vão resolver. E aí, só quando acontece mesmo aquilo que você não estava preparado para ver acontecer, é que você fala, cara, eles não fizeram. Eles não fizeram. Tô falando exatamente do que vai acontecer agora. O São Paulo eu acho que não é mais, mas, enfim, a gente não pode descartar. O São Paulo ainda é um time que luta por uma vaga na Libertadores da América de 2026. É fundamental que o São Paulo consiga essa vaga. Outro dia um amigo meu falou, mas não adianta, vai para não jogar nada, vai com um time fraco, não importa. Você tem que estar primeiro no torneio principal sempre. E você recebe valores melhores para estar nesse torneio principal. Isso também tem que ser levado em conta, inclusive porque é um clube que precisa de dinheiro ainda. E o São Paulo continuará lutando por essa vaga da Libertadores da América, do ponto de vista matemático, nos 8 jogos que faltam no torneio, mas já está sendo dito em todo lugar, em nenhum jogo mais no Morumbi. Ou seja, São Paulo lutará por uma classificação difícil, sem ter a sua torcida em grande número e no seu gramado, no seu campo, para lutar por estes resultados. O São Paulo vai jogar 2 vezes na Vila Belmiro e há outras 2 vezes que ainda não tem confirmação, mas a confirmação que chegou no fim dessa semana que passou é de que não serão no Estádio Morumbi esses outros 2 jogos. Quais sejam? Flamengo, Red Bull Bragantino, Juventude e Internacional. Flamengo e Red Bull já estão agendados para Vila Belmiro. Flamengo 5 de novembro, Red Bull 8 de novembro. Depois tem a data FIFA. Na volta da data FIFA, Corinthians fora, Fluminense fora, Juventude, não se sabe onde. Internacional, não se sabe onde. E Vitória no Barradão, em Salvador. Esses são os 4 jogos de mando do São Paulo até chegar no último jogo, que é o jogo do Vitória, que é fora de casa. Outros jogos fora de casa são o do Vasco, o do Corinthians eu já falei, e o do Fluminense também é um jogo fora de casa, além desse do Vitória. Tudo isso porque o São Paulo optou pelos shows. A diretoria do Júlio Casares pegou a oferta na negociação da Live Nation, viu lá a conta em torno de 20 e poucos milhões de reais, agarrou aquilo e não olhou para a data. Não olhou para a data por causa de algo que eu venho dizendo há vários vídeos aqui. Tem gente que interpreta mal, viu? Tem gente que interpreta mal. Por exemplo, tem gente que acha que eu dirijo minha raiva à pessoa do Júlio Casares. Não. Eu vou falar uma coisa a respeito do Júlio Casares. Ele participou há muitos anos de um grupo de internet do qual eu participava. E ele era muito agradável no debate. Eu nunca ponho em questão, nunca ponho em discussão a pessoa. O Júlio Casares trabalhou com pessoas que trabalham comigo. Quem me acompanha sabe que eu trabalho em veículo de comunicação, não trabalhei com o Casares, mas eu trabalho com pessoas que trabalharam com ele. Todas elas falam muito bem dele. Eu não duvido que a pessoa possa ser ótima. Toda a crítica que eu faço aqui, porque este é um canal dedicado às coisas do São Paulo, é a sua atuação no São Paulo Futebol Clube como presidente.
E como presidente do São Paulo Futebol Clube, a sua atuação é péssima, porque é uma administração que não trabalha pelo futebol do São Paulo. É uma administração que trabalha pela perpetuação de um grupo político no comando do São Paulo. Só. A preocupação não é com o São Paulo Futebol Clube. Ah, mas nós ganhamos a Copa do Brasil. Ganharam. Não planejaram ganhar. Tá? Nem era a Copa do Brasil que estava no plano. O único planejamento inicial foi aquele Campeonato Paulista, ganho inclusive pelo Crespo, e só. Depois o São Paulo tentou Libertadores e não conseguiu, o São Paulo tentou Sul-Americana, que não era planejamento, foi o que apareceu e não conseguiu. E aí o São Paulo se agarrou à Copa do Brasil de 2023, porque foi o que sobrou. E aí a equipe se desdobrou nos 3 confrontos contra Palmeiras, Corinthians e Flamengo no final e ganhou o título. Muito mais obra da comissão técnica e dos jogadores do que da diretoria do São Paulo. E a diretoria do São Paulo do Júlio Casares sabe disso. E a diretoria do São Paulo do Júlio Casares, eu uso um termo aqui, odeia futebol. Odeia o futebol. Isso é uma figura de linguagem. Eu sei que todos eles torcem para o São Paulo e vão aos jogos. E quando eu digo odeia futebol, é que as preocupações administrativas são outras. Então, por exemplo, eles vibram com esse negócio de show, porque é o São Paulo ganhando, entre aspas, do Palmeiras do Allianz Parque. Aí os caras esquecem que o show vai ocupar datas importantes no calendário. O cara esquece de fazer a conta do seguinte: meu Deus, nessa data aqui vai ter semifinal da Libertadores da América. Ao invés de alguém da reunião falar assim, o São Paulo pode estar lá, então a gente tem que pensar nisso com carinho, ninguém pensa que o São Paulo pode estar lá. Porque eles pensam que esse time aí não chega. Os próprios dirigentes do São Paulo pensam isso, está na cara. Hoje o São Paulo luta para se classificar para a Libertadores da América. Repito, eu não acredito que vá. São Paulo está longe, está irregular e outros times pegaram um rumo e esse rumo está melhor traçado do que o do São Paulo. Mas vamos lá. Duas coisas podiam estar acontecendo. O São Paulo estar na semifinal da Libertadores, 3, aliás. O São Paulo, num laivo de esperança absurdo, poderia estar disputando o título e o São Paulo poderia, como está, lutando para se classificar para a Libertadores da América. Pior, poderia estar lutando para não cair. E não ia ter o seu torcedor no seu estádio para apoiar. Porque os caras acharam mais importante olhar para o lado, para o vizinho e falar assim: o show do Imagine Dragons vai ser no Morumbi. Ou o show da Dua Lipa. Onde é que a Dua Lipa ia fazer seu show? Claro que é no Morumbi. E lasque-se o futebol de São Paulo. Cara, o estádio é de futebol, ele pode ser usado para show, mas ele é primordialmente de futebol. Só tem uma maneira que pode permitir que você faça shows indiscriminadamente lá. Que os shows arrecadem muito mais do que o futebol, que não é verdade. Arrecada um valor parecido. E que você possa terminar o show e ter o gramado de volta. Aí alguém diz assim, só com sintético. Pois é, o São Paulo não vai usar sintético. Então, ou ele tem um sistema especial que baixe a grama, ou que tire a grama para fora. Isso é para pensar na obra de 2030, se é que ela vai existir. Ou o São Paulo replanta, ou o São Paulo trabalha com o mínimo de efeito deletério possível. A gente tem que reconhecer que tem sido feito assim. Mesmo quando tem marcas, como foi no caso dos últimos shows que foram feitos lá no meio do ano, o gramado ficou preservado. A questão é que quando você faz 3 ou 4 shows como agora, o São Paulo opta por replantar a grama. Isso foi feito numa outra ocasião no meio do Mundial de Clubes. Mas não é sempre que você vai ter um intervalo daquele tamanho. Então os caras vão fazer nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Mas é com. Eles olham e falam assim: o São Paulo não vai estar disputando nada. Cara, que loucura, eles esqueceram disso. Porque eles não pensam no futebol. Essa é a questão, eles não pensam. A cabeça tinha que ser assim: meu Deus, eu tenho que jogar lá, eu tenho que estar com a minha torcida lá, como é que eu faço? Cara, você tem que abrir mão. Ou você não marca 4 shows, ou você pede para a produção do lugar o seguinte:
eu preciso liberar este gramado em X horas e eu preciso que vocês criem uma solução para minha grama. Um piso elevado, uma proteção, qualquer coisa. Bota isso na conta dos caras, cara. Agora, ignorar que ali é um campo de futebol, com essa visão oitentista que esses caras têm, porque é uma visão oitentista, joga no Pacaembu, porque o São Paulo, aí que tá, o São Paulo não tá jogando no Pacaembu. Tem esse detalhe também. Se os jogos fossem no Pacaembu, eu não teria nenhum problema em, não digo apoiar, mas entender. O São Paulo fez isso outras vezes. E jogar no Pacaembu, além de agradável, é bom para a torcida e dá para chamar de casa. Só que o Pacaembu hoje tem grama sintética, está com uma administração que nem sabe como funciona direito, um povo esquisito que não consegue terminar aquela obra em 100% nunca, que toda hora está tomando multa de bombeiro, de prefeitura. Cara, é preciso estudar a fundo esse contrato e entender quem são essas pessoas que compraram o Pacaembu e que conseguiram trazer a marca do Mercado Livre lá, que é uma marca forte, porque eu vou te falar uma coisa. Aquilo é um simulacro de estádio, né? O Pacaembu que optou por grama sintética porque também imagina ter lá um grande volume de shows. Tem tido, mas tem menos futebol lá, né? E também poder-se-ia ter pensado nisso. Aliás, já que estão fazendo uma obra que não acaba nunca, podiam ter incluído o gramado retrátil também, né? Ué? Como é que vai acontecer lá no Santiago Bernabéu do Real Madrid, que foi entregue há 2 anos? Ano retrasado, né? A grama está numa plataforma que baixa, a tampa vem por cima e plau, você faz o show ali. Puta, mais caro pra caramba. Pô, você vai reformar o estádio, você tem que fazer isso, né? Senão você vai perder verba de show. O Real Madrid pode fazer um show no Santiago Bernabéu, terminar o show, tirar o equipamento e subir a grama. No Morumbi não dá. O Pacaembu podia ter optado por isso, né? Não é uma turma de dinheiro aí, mas aí já não é um problema do São Paulo. É um problema da prefeitura de São Paulo que queria vender para o primeiro que apareceu comprou. O cara não entende nada disso aí. Agora, do jeito que é hoje, quando eu chamo de oitentista, é isso, é a coisa o Casares é oitentista, né? Eu sempre conto aqui, o Casares pediu para que a rede do Morumbi voltasse a ser véu de noiva, porque é tradicional, quando assumiu o clube de volta, sabe? Umas coisas assim, não é porque é boa, porque tecnicamente é melhor, não, é porque estufa a rede quando a bola bate lá. E há divergências. Eu, por exemplo, acho que a rede retangular estufa muito mais, que a bola faz aquele elástico e volta, né? É um efeito bonito de ver. Não, tira, porque não é porque. É porque gosta, é porque acha bonito. Cara, isso não é motivo pra você mudar algo. Então, assim, não, nos anos 80 os shows iam pro Morumbi, então eles têm que ser lá. Cara, eles têm que ser lá se o dinheiro compensar e se não atrapalhar o São Paulo. São Paulo tem casa. Jogar em casa é primordial. Jogar em casa, precisando do resultado para se classificar para torneio importante, é algo que não tem que ter discussão. Então é isso que vai acontecer. O São Paulo vai jogar. Jogou contra o Bahia sábado, quem viu, viu. 15 mil pessoas, deveria ter muito mais. Mas é verdade também que a diretoria também não ajuda numa situação de oscilação do time, precisando trazer o torcedor, baixe o preço do ingresso. Não é? Suba o preço do ingresso quando aumentar o interesse. Diminua quando o interesse diminuir. O interesse diminuiu porque o time entrou numa espiral descendente. Então tem que ser mais barato. Aí era o último jogo, ninguém sabia afirmar se era o último jogo, mas talvez fosse, mas não sabemos se será. Aí ficou assim, então São Paulo jogou contra o Bahia no sábado, graças a Deus ganhou, e aí agora tem pela frente, jogando em casa, Flamengo, Red Bull Bragantino, Juventude Internacional, nenhum em casa, lutando pela Libertadores. E joga fora contra o Vasco, que tá voando, contra o Corinthians, que é rival, contra o Fluminense, que tá voando, e tem a questão de estar com o Zubeldia lá, que tem mais uma coisa pro embate, e o Vitória fora, na Bahia. O Corinthians recebe o São Paulo na sua casa.
Aí alguém lá no fundo vai rir, "Ah, mas não tem show em Itaquera." Pois é, mas tem jogo. A torcida do Corinthians tem jogo em casa. Eu acho que faz muita diferença. 20 milhões. Bom, o jogo contra o Palmeiras teve um público bem médio, 38 mil pessoas, deu 1.600.000 reais. Né? Na média de 42 mil pessoas, 2 milhões de renda, se você faz 10 jogos com 42 mil pessoas, você tem 20 milhões. Não é? Isso considerando sempre a manutenção do preço. Não estou contando Libertadores, não estou contando eventuais finais, onde o preço sobe. O São Paulo arrecadou 7 milhões de reais no jogo do Nacional de Medellín. Não, no jogo da LDU foi 7 também. 2 jogos, 14 milhões. No futebol. Nenhum show dá isso. Pelo menos esses aí desse contrato. Ah, mas são 10 jogos. Pois é, mas o estádio é de futebol, não é para fazer dinheiro em um jogo. Entendeu? É isso. E o Casares vai dormir com essa também. Cara, as pessoas estão com raiva de mim porque eu não dei a elas o direito de ver o São Paulo em casa. Eu espero que isso incomode, eu não acredito que incomode. Eu acho que a única coisa que incomoda o Júlio Casares hoje é perder o poder. É a única coisa. Se não fosse isso, ele não ia rachar com o Belmonte. Ele falou, não tá rachado. Tá rachado, sim. Tá rachado, sim. O Belmonte é contra o FIP de Cotia, ele é a favor. O Carlos Magno tá indo lá pro CT da Barra Funda, onde fica o Belmonte, amando dele. O Carlos Magno é candidato a presidente dele. O Belmonte já foi, não é mais. Tá rachado, sim. Podem estar dando a mão um pro outro, mas a relação política e administrativa está rachada. Isso faz mal pro clube. São escolhas, meus amigos. O São Paulo escolheu, não tá nem aí pro futebol. A gente fica de fora olhando e lamentando. Por isso que jogador e técnico merece o nosso apoio. Esses caras vão lá, botam a camisa para jogar por nós. Não o Júlio Casares. Esse não merece. E repito, não é pessoal. É relativo ao São Paulo. E isso o Júlio faz muito mal. Muito mal. Valeu.